Graça e paz, queridos. Saudade de vocês. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos para a glória do Deus vivo. Sejam bem-vindos. O programa Palavra de Fé está no ar e tenho certeza que vai ser um tempo de edificação, um tempo de transformação. Por isso, gere expectativas no seu espírito para que o Senhor venha falar com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje vamos continuar falando sobre conversão. Vamos tratar da forma e das atitudes que consistem numa conversão verdadeira. Como vamos identificar se nós estamos convertidos ou se quem caminha conosco está convertido, ou melhor, no processo de conversão. Porque nós nos tornamos convertidos quando crermos no Senhor Jesus e declararmos Ele como nosso Senhor e Salvador. Mas há um processo, há níveis, há etapas que vamos avançar para chegar à conversão plena, e essa conversão plena somente na eternidade vamos alcançar no nome do Senhor Jesus. Amém? A primeira delas é que necessitamos ser santos, ou seja, sermos separados das coisas desse tempo, deste mundo. Em Colossenses capítulo 2, versículos do 11 ao 14, nos diz: em Cristo fossem circuncidados, como uma circuncisão não feita por mãos, ou despojar o corpo da carne, pela circuncisão de querer isto, tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados com ele pela fé na obra poderosa de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E a vocês que ainda estavam mortos nas vossas transgressões e na circuncisão da vossa carne, Deus concedeu vida juntamente com ele, perdoando todas as nossas transgressões e cancelando o registro da dívida que era contrária a nós, com as suas exigências legais. Colocou de lado o cravado na cruz do Calvário. Paulo usa a circuncisão colocada no texto da igreja de Colossenses para descrever nossa conversão, pois estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos concedeu vida por meio da fé. No Antigo Testamento, a circuncisão representava a separação do povo de Deus dos demais povos. Agora, em Cristo, como o sinal dessa aliança, também nós separamos das coisas do mundo, nós ficamos separados das coisas deste mundo. Semelhantemente à circuncisão no ato da aliança que era feita com o povo de Deus, agora em Cristo Jesus, o ato do batismo também representa essa separação que o povo de Deus necessita movimentar. E não estou dizendo isso que a gente tem que viver dentro de uma bolha ou algo do tipo, de forma alguma. Estou dizendo isso que as nossas ações e atitudes têm que ser de pessoas separadas, diferenciadas das coisas desse tempo, desse mundo. Em Colossenses capítulo 3, do versículo 1, 2, 5, 10, 12, 14, deixa claro como funciona essa separação. Ser então forças ressuscitadas com Cristo, buscai as coisas que estão no alto, pensai nas coisas que estão do alto e não nas coisas que estão na terra. Eliminar, portanto, tudo que é terreno em vós, imoralidades sexuais, impurezas, paixões, desejo mal, cobiça, idolatria, revestivos do novo homem, que está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador, como escolhidos de Deus, santos e amados, revestidos, portanto, de um coração compassivo, de bondade, humildade, mansidão e paciência, revestivos em amor. Devemos nos despir da antiga natureza e, por meio dessas marcas visíveis de santidade, que devemos reconhecer uma nova criatura em Cristo. Uma nova conversão verdadeira. Agora não mais convertidos a um tempo de pecado, como Paulo cita aí, a idolatria, a cobiça, o desejo mal, a imoralidade sexual, a impureza do nosso coração. Precisamos abandonar todas essas práticas e andarmos em bondade, em humildade, em mansidão, em paciência, revestindo-nos de amor. Essa é a excelência, a conversão que o Senhor quer para a igreja dele.
dele para os seus filhos, para os seus escolhidos. Por isso nós só vamos reconhecer se estamos convertidos em Cristo Jesus, quando esses frutos, esses sinais começarem a aparecer em nossas vidas. A movimentação de reconhecimento não é validado se não tiver essas características, esses sinais não nos acompanhar. Os sinais acompanharão aqueles que crêem, lógico, maravilhas e prodígios, milagres vão acompanhar aqueles que crêem no Senhor Jesus. Mas o maior sinal de uma conversão e do poder de Deus é justamente isso, é a transformação das nossas vidas. Porque a santidade é importante em nossas vidas. A santidade é importante porque ser santo significa ser separado para o nosso Senhor. Então devemos nos buscar a santidade, buscando a santificação da nossa vida para sermos cada vez mais separados para o Senhor. Romanos 6 explica essa separação, que antes éramos escravos do pecado e agora, através do sacrifício de Cristo, ganhamos uma nova vida e devemos procurar ser semelhança de Jesus. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos adoradores de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas práticas. Mas em Cristo Jesus, Ele nos permitiu uma nova vida, Ele nos devolveu a oportunidade de vivermos. Em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade, uma chance de fazer de novo e fazer da forma correta. Por isso nós devemos buscar a santidade, a separação, devemos priorizar o que realmente importa, e o que realmente importa é Cristo em nossas vidas. Outra característica da santidade é que temos um novo amor. Em 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao 12, nos diz: queridos amigos, amemos-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. E quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto o amor de Deus se manifestou entre vós, no fato de Deus ter enviado seu único Filho ao mundo para que vivemos por meio dele. Nisto está o amor. Não em que nós amamos a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal modo, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se Deus amou uns aos outros, Deus permanece em nós. E se seu amor é aperfeiçoando em nossa vida, nós devemos estar no Criador. O que a palavra de Deus está dizendo que é esse amor que nós devemos gerar pelo nosso irmão. Esse amor que Deus nos mostra de exemplo, que foi capaz de enviar o seu Filho, para nos salvar. É esse nível de amor, é esse novo amor por Deus e pelo próximo que testifica que somos nascidos de novo. Quando não estamos separados ou santificados, nós buscamos amor em lugares errados, em coisas erradas, em pessoas erradas, mas quando andamos santificados no Senhor, buscamos amar ao nosso próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos entender o amor de Cristo. Nós precisamos entender o verdadeiro amor do Senhor. Porque quando encontramos o amor verdadeiro do Senhor, nós não vamos mais amar coisas, nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Os nossos olhos não vão estar focados nas coisas dessa terra, os nossos olhos vão estar focados em amar ao nosso próximo. É esse amor que Cristo está esperando dos seus santos, dos seus homens e mulheres separados. Por isso, não se compare com ninguém, principalmente os que andam em trevas.
Nós não devemos andar em comparações dentro das comunidades locais, muito menos com aqueles que andam em escuridão, perdidos, vagando por onde quer que estejam. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, do 7 ao 1 também vai falar: não vos coloquei em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade a justiça tem com a injustiça? Que comunhão a luz tem com as trevas? Que harmonia Cristo tem com Belial? Que porção o crente compartilha com o incrédulo? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Esse texto nos mostra que a separação não pode ser um peso para os cristãos, pois a luz e as trevas não podem andar junto. Então nós precisamos andar separados das coisas desse tempo, da escuridão desse tempo, e não querermos para nós, não querermos buscar as coisas desse mundo trazendo para o nosso cotidiano e para a nossa vida. Paulo continua: pois somos templos de Deus, do Deus vivo. Como Deus disse: habitarei no meio deles e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos deles, diz o Senhor. E não toqueis em nenhuma coisa impura, então eu vos receberei. Serei para vós pais, sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Precisamos ter a mentalidade que o Senhor está presente, habitando junto conosco. E filhos amados do Senhor em todo o tempo, nós precisamos ter essa convicção. Só assim vamos nos afastar das impurezas desse mundo. O que Paulo está nos sugerindo é que nós devemos andar separados, como filhos e filhos preciosos do Senhor. Como eu disse anteriormente, isso não significa que nós devemos viver isolados em nossa bolha. Mas isso significa que o nosso coração, a nossa intimidade, o nosso particular deve estar no Senhor. Deve andar separado no Senhor. Pois agora o próprio Deus habita conosco. E aí a gente pensa que fazendo as coisas escondidas de pessoa A ou B, nós vamos estar nos vangloriando, trapaceando, nós vamos estar nos dando bem, ou algo nesse sentido, pensando que ninguém será capaz de nos descobrir, pensando que ninguém será capaz de nos pegar no erro. E muitas vezes acontece mesmo, a pessoa vive uma vida no engano, a pessoa vive uma vida enganando as outras pessoas e ninguém a descobre. Realmente isso acontece muitas e muitas vezes, mas a gente esqueceu que Deus vê todas as coisas, que Deus sonda o nosso coração. Por isso, se nós estamos andando por esse caminho errôneo, por esse caminho inadequado de ser trilhado por nós que cremos no Senhor Jesus, nós devemos abandonar todas essas más práticas, devemos abandonar todos esses maus caminhos. Por isso, não devemos nos comparar com ninguém, principalmente os que andam em trevas, principalmente os que andam nessa movimentação que desagrada ao Senhor. Paulo continua: pois somos templo do Deus vivo, como Deus disse, ele habitará no meio deles. E andarei entre eles, serei o seu Deus. Ele é o nosso Deus. Ele quer andar em nosso meio. Ele está habitando dentro de nós. Então não tem como nós escondermos algo do Senhor. Precisamos ter essa mentalidade que o Senhor está presente, habitando conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Paulo continua: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos uns aos outros, devemos nos purificar de toda a contaminação do corpo e do espírito, fazendo a santidade, a completude do temor de Deus. Essa purificação do corpo e do espírito para trazer a santidade do temor de Deus nos proporcionará
no centro da vontade de Deus, nos colocará no centro da vontade de Deus. É sobre isso, queridos. É sobre nós estarmos nesse lugar com o Senhor, pois somos templos do Espírito Santo, templos do Deus vivo, e Ele habita em nossas vidas. Logicamente, com este evangelho de renúncia, muitas vezes nos sentimos tentados a pregar, a consumir, a viver um evangelho que facilite, um evangelho de consumismo. Porque é difícil escutarmos as verdades do evangelho de Cristo, não é? É difícil. É difícil porque a maior parte da Bíblia, das Escrituras, está nos confrontando a renunciar a algo. E tem dias que a gente quer uma palavra de esperança, tem dias que a gente quer ser impulsionado para avançar, para não desistir. E nós precisamos entender que a palavra de esperança que nós temos para o nosso dia é que a eternidade nos espera. A eternidade nos espera, os dias difíceis estão aí, mas nós vamos passar, nós vamos vencer, nós vamos avançar sobre esses dias difíceis. Então, quando você se sentir tentado a consumir o evangelho que facilita a sua vida, um evangelho que massageie seu ego, um evangelho de clientes do Mercado Livre, onde o cliente tem razão, em qual a sua necessidade é o que importa, o qual o teu querer é o que importa. E rapidamente terá um resultado, rapidamente você se sentirá melhor. Mas de que adianta nós nos sentirmos melhor com nós mesmos nesse tempo e sermos condenados? De que adianta nós nos sentirmos melhor com nós mesmos, recebendo um evangelho que diz, continue errando, continue pecando, Deus não está preocupado com o que você está fazendo, com o que você anda fazendo, mas Ele quer o teu coração. Exatamente, Ele quer o teu coração. Ele quer o teu coração transformado, Ele quer um coração mudado, um caráter mudado. É isso que Ele quer de cada um de nós. O evangelho não é um site onde você abre lá e escolhe o que você quer consumir, da maneira que você quer consumir, tirando alguns produtos, colocando outro. Não, o evangelho é um combo, não tem como nós adulterarmos ou mexer. É necessário renunciarmos e vivermos de acordo com a vontade de Deus, inseridos na graça através de Cristo Jesus. Mas entenda que isso não nos condena, pelo contrário, isso nos dá o acesso, porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Romanos trata desse assunto com perfeição e muita clareza, trazendo a comparação que através de Adão entra o pecado no mundo, e através de Cristo a salvação. Ele extermina essa situação e nos dá acesso à graça do Deus vivo. Por isso, queridos, nesse tempo, não busque as coisas da carne, mas olhe para o céu. Olhe para o céu, olhe para o alto, porque é dali que vem o teu socorro para ser transformados. Precisamos entender que nós não somos responsáveis pela conversão das pessoas. Então muitas pessoas vão continuar vivendo esse evangelho de facilidades que temos visto em nossos dias. Mas não é a nossa culpa, a nossa responsabilidade é pregar o evangelho verdadeiro. Continuar pregando o evangelho verdadeiro, para que não seja cobrado de nós no dia do grande acerto. Ezequiel 34, a Bíblia diz que ai de vocês, pastores que apacentam a si mesmo. Ai de vocês, que estão cuidando de vocês mesmos e enganando as minhas ovelhas. Nós precisamos cuidar das ovelhas do Senhor, e cuidar das ovelhas do Senhor não significa bajulá-las ou adulá-las. Cuidar das ovelhas do Senhor significa instruí-las na palavra da verdade, para que elas venham herdar a salvação, para que elas venham estar seguras no aprisco, para que elas venham estar guardadas no aprisco. Aleluia! 2 Coríntios
capítulo 4, versículo 2 nos diz: repudiamos procedimentos vergonhosos e secretos, recusamos a usar de astúcia ou distorcer a palavra de Deus pela declaração pública da verdade. O evangelho tem um conteúdo definido e de nada adianta nós nos movimentarmos para um evangelismo ou pregarmos a verdade de Cristo para ser bem-sucedido, cumprindo metas numéricas ou para alcançar mais pessoas ou desse tipo. Não, o evangelismo com sucesso não é levar as pessoas a reagir de modo favorável a mim ou a outras pessoas, mas sim que elas venham conhecer a verdade. Então, o principal foco do evangelismo não é levar elas até a igreja, mas sim levar elas até a verdade. Elas tendo a verdade, elas vão encontrar o caminho da igreja. O principal evangelismo que nós temos que fazer em nossa geração, em nossos dias, é levar a verdade para a sociedade. É levar a verdade de um arrependimento, é levar a verdade de uma transformação, é levar essa verdade por onde passarmos. Esse é o evangelismo que Cristo quer, essa é a vontade de Deus, para que nós venhamos apacentar as ovelhas do Senhor. E muitos não vão se converter, muitos não vão crer no Senhor Jesus, mas está tudo bem. Tudo bem, prossiga pregando a verdade. As pessoas precisam entender que seguir a Jesus terá um custo em suas vidas. Paulo, em 2 Coríntios 15:5, explica esse custo. Cristo morreu por todos, diz Paulo, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que maravilhoso, olha a resposta que Deus nos dá. Cristo morreu por todos, Cristo morreu para você, não é para você viver para si mesmo, mas é para viver para aquele que morreu por ti. Então a tua vida não tem que estar baseada no seu querer, na tua vontade em si mesmo, mas tem que estar baseada em Cristo. Qual a vontade do Pai para a tua vida? E o propósito de Jesus, e o próprio Jesus, deixa isso claro em Marcos 8:35. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Ou seja, o perder com Cristo significa ganhar. Quando perdemos a nossa vida, quando querermos de livre e espontânea vontade abrir mão da nossa vida por Cristo Jesus, nós vamos estar ganhando a vida, pois é a vida eterna. Seguir a Jesus te custa tudo, querido, te custa a tua vida. A verdade é que Jesus dá aos seus seguidores uma vida cheia de realizações, mas nada disso pode dominar a nossa vida, pois a nossa vida não pertence às realizações, mas pertence a Cristo. Pertence a Cristo. Então nós não podemos manipular a palavra, não podemos manipular as verdades do Evangelho para o nosso bel prazer, para a nossa bel vontade, para o nosso querer. O Evangelho continua sendo o Evangelho. A verdade do Evangelho continua sendo a mesma e nós não podemos distorcê-la. Cristo prometeu maravilhas para nós? Prometeu. Cristo prometeu grandes coisas para nós? Prometeu. Mas se nós não acessamos ela ainda é porque nós não estamos necessitando dessas coisas ainda. Então espere no Senhor. Espere no Senhor. Aleluia. Mas com essa mensagem nós entendemos, com essa mensagem de renúncia, de arrependimento, que poucos vão se converter. E é verdade. Poucos vão se converter. A própria palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos tem se esfriado pelo próprio Cristo e pelo seu próximo. Eu já falei algumas vezes aqui no programa que nunca vivemos uma geração tão despreocupadas uns com os outros. O amor pelo próximo, pelo ser humano, está tão defasado, tão simplificado, que ninguém mais se importa com o seu próximo. E muitos não vão aceitar as verdades do Evangelho. Muitos vão caluniar, zombar, como nós temos visto em nossos dias.
Mas não se frustre, querido, com os números baixos de conversão. Isso não depende do método e muito menos da mensagem verdadeira do Evangelho. Paulo tem a resposta para isso também. 2 Coríntios 4, do 3 ao 4, nos diz: mesmo que nosso Evangelho esteja encoberto, é para que os que estão merecendo que está encoberto. No caso deles, o Deus desse mundo cegou a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitos não vão receber o Evangelho, pois já foram cegados pelo Deus deste mundo. Nosso papel é pregar a verdade do Senhor, o Evangelho do Senhor. Só que muitos já estão completamente cegados pelo Deus desse mundo, como Paulo diz, e não vão reconhecer o Evangelho do Senhor. Então, não é melhorando o método ou mudando a mensagem que as pessoas vão sair das trevas para a luz, mas é o próprio Deus que fará isso, é o próprio Criador que, trazendo clareza para a nossa geração, fará com que essas pessoas caminhem em direção à luz. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 5 ao 7, nos diz: pois não proclamamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós como vossos servos por causa de Cristo, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, brilhou em nosso coração, para conceder a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder extraordinário é de Deus e não nosso. Nós não proclamamos a nós mesmos, nós não queremos falar de nós mesmos, nós não devemos falar de nós mesmos. Mas devemos falar de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esse motivo é importante proclamar a Cristo em todo o tempo e não a nós, porque o poder de tirar as pessoas das trevas é de Deus, e Ele fará brilhar a luz no coração das pessoas. O Espírito Santo trará luz em sua vida, o poder de Deus fará você viver de uma forma arriscada, diferente do mundo. É isso que o Senhor está representando para nós nesse tempo. Posso ter falado um pouco acelerado, quem sabe confundir um pouco a sua mente, mas basicamente o que nós precisamos entender é que servir a Cristo e viver uma vida de conversão, uma vida convertida em santificação, separado das coisas do mundo, está dizendo que nós devemos viver de uma vida arriscada, diferente do que o mundo tem vivido, não vivendo para nós, não falando sobre nós, mas vivendo para Cristo, falando sobre Cristo, porque Ele sim pode resplandecer a sua luz através dos vasos de barro que aqui estão, para que outros irmãos, para que outras pessoas venham alcançar essa luz, venham tirar as escamas dos seus olhos, que o Deus desse século, a ganância, o egoísmo e tantos outros quesitos têm cegado a vida das pessoas. Por isso, queridos, nesse tempo, nesse dia, gerem no Senhor esse amor, gerem em Cristo essa vontade de estar com Ele na luz do Senhor, para que Ele possa mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela beleza do Evangelho do Senhor. Gera em nós, Espírito Santo, a Tua luz, gera em nós, Senhor, a santificação, a transformação, gera em nós a separação, que nós possa, Pai, vivermos para a glória de Deus, vivermos para testificar o nome do Senhor Jesus, tornando Cristo conhecido através das nossas ações e atitudes. Pai, visita cada um dos Teus filhos nessa noite,
que eles venham ser tocados pelo poder da glória de Deus, que eles tenham sido tocados pelo Evangelho do Senhor, que eles tenham sido tocados pelo Evangelho, pela verdadeira palavra de Deus, e que haja arrependimento, que haja conversão, que haja transformação, porque cremos, Pai, que todo aquele que está em Cristo, de maneira alguma o Senhor lançará fora. E, Pai, nós entendemos que todas as nossas necessidades serão supridas, Pai querido, no tempo determinado pelo Senhor. E eu declaro e creio nesse tempo que pessoas foram alcançadas através das boas novas de Cristo. Por isso, transforma no Senhor cada vez mais. É o que eu oro, é o que eu peço, é o que eu te agradeço nesse tempo, em um nome de Jesus. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor dele inunda a sua vida, que a luz dele resplandeça sobre a sua face. Até o próximo programa. Shalom a todos. Que tem